Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Hoje nós iniciaremos a série O Plano da Salvação. É um dos assuntos mais empolgantes das Escrituras. Queremos parabenizá-lo pela atitude de caminhar conosco nesta jornada maravilhosa, essa jornada que também é uma jornada espiritual, para que você conheça mais sobre o Salvador e possa compartilhar melhor o seu amor. Convide a sua família, envie o link para os seus contatos, para que assim o maior número de pessoas sejam alcançadas e capacitadas a expressar com clareza o plano da salvação. Desejo ler nas Escrituras um trecho bíblico que se encontra na primeira epístola de Pedro, do capítulo 3, no versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um discípulo, disse: admoesto que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O próprio Senhor Jesus disse, o evangelista Marcos registrou no seu evangelho, que leva o seu nome, capítulo 16, no versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É vital que levemos a sério essas ordens. Não são meras sugestões, são imperativos divinos, dados por Deus por conta do seu amor profundo para com os perdidos. Se nós obedecermos essas ordens, contaremos com a presença e o poder do Espírito na transmissão do Evangelho. Consequentemente, nós influenciaremos diretamente o destino eterno das pessoas que estão ao nosso redor. Aquilo que as pessoas farão com a mensagem é entre elas e Deus. O nosso dever, a nossa responsabilidade é levar a mensagem de maneira mais clara possível. Por isso, recomendamos que você acompanhe com muita atenção, veja e reveja este vídeo e, principalmente, coloque em prática o seu conteúdo. Existem diferentes abordagens para propagar a fé e, ao longo dos episódios, iremos explorar algumas. Traremos dicas de como iniciar uma conversa espiritual, de como despertar o interesse no ouvinte a respeito de Jesus e, em seguida, falaremos também sobre maneiras de transmitir o Evangelho. Neste primeiro episódio, queremos trazer importantes informações concernentes ao evangelismo e enfatizar algumas atitudes que devem acompanhar a sua vida para que tenhas êxito na comunicação do Evangelho, no cumprimento da sua vocação evangelística. E apresentaremos no final uma ilustração para que você possa conduzir pessoas à maravilhosa experiência da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há pesquisas que apontam cerca de apenas 5% dos cristãos tiveram a experiência gloriosa de conduzir uma pessoa a Jesus. Eu acredito piamente que a razão deste resultado tão pequeno é por conta da negligência nas disciplinas espirituais que todos nós devemos cultivar. Hoje eu quero dar algumas pinceladas em algumas disciplinas indispensáveis para a vida e o serviço cristão do mensageiro do Evangelho. Primeira disciplina, a oração. A oração, antes de transformar as circunstâncias, transforma quem ora. Compartilhar a fé é uma experiência espiritual. Logo, a oração é imprescindível antes, durante e após este processo maravilhoso de comunicar o plano de Deus, de anunciar o amor de Deus, de proclamar a mensagem de salvação em Cristo Jesus. A oração
ela é imprescindível. Alguém já disse que antes de falarmos com os pecadores sobre Deus, devemos falar com Deus sobre os pecadores, porque fazendo assim, o Espírito Santo vai agir, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E estas pessoas sentirão o desejo de suplicar, de ter o auxílio do Redentor, de alcançar o perdão do Salvador. Ainda sobre a oração, existe um tipo de oração chamado intercessão. Interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear a causa dele como se fosse nossa mesmo. É estar entre Deus e os homens, a favor destes, para que eles possam experimentar a intervenção divina. Isso vai acontecer quando nós sentirmos as suas necessidades como se fossem nossas e lutarmos em oração até a vitória de Deus alcançá-los. A segunda disciplina que eu quero fazer menção neste dia é sobre a leitura e a memorização da Bíblia. A Bíblia é a mente e o coração de Deus. É a palavra de Deus. A Bíblia é o instrumento que o Espírito Santo usa para a salvação das pessoas. Nós devemos persistir em ler, memorizar, estudar e, sobretudo, praticar a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: as Sagradas Escrituras nos tornam sábios para a salvação que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. D.L. Moody disse que a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Martinho Lutero declarou: a Bíblia não é antiga nem é moderna, ela é eterna. Billy Graham, o grande evangelista do século XX, disse certa vez que nós devemos ler a Bíblia para nos tornarmos sábios, devemos crer na Bíblia para sermos salvos, devemos praticar a Bíblia para sermos santificados. Como esse é um curso prático, quero propor a você que memorize por semana pelo menos 3 versículos concernentes à salvação. A terceira disciplina que quero compartilhar convosco é sobre a adoração. A adoração no latim traz a ideia de dependência de Deus. No grego, fala do prostrar-se e beijar a mão. No hebraico, fala de prostrar-se e beijar os pés. A adoração é fundamental no relacionamento do cristão com Deus. É por meio da adoração que Deus nos aviva pelo seu Espírito, para que possamos representá-lo bem na terra, para que possamos vencer todo o mal e abençoar as vidas, proclamando libertação, proclamando cura, proclamando a esperança que há em Cristo Jesus. A adoração nos inspira e Deus usa pessoas inspiradas para inspirar outras pessoas. A quarta disciplina que quero compartilhar convosco é a respeito do jejum. O jejum é uma das disciplinas mais importantes, no entanto, uma das mais negligenciadas, ignoradas. Richard Foster define o jejum como abstinência de alimentos com finalidade espiritual, para fins espirituais. Jejuar é abrir mão de algo bom para receber de Deus algo melhor. Pelo jejum, nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. O jejum é um recurso poderoso para nós desfazermos as obras do diabo. O jejum é necessário de tamanha importância que o próprio Jesus disse, certa vez, quando seus discípulos não conseguiram expelir um demônio, ele disse: esta casta só se expulsa com jejum e oração. Somente pela oração e pelo jejum. Para nós apresentarmos o plano da salvação, podemos fazer uso de ilustrações para transmitirmos a mensagem da maneira mais clara possível.
E hoje eu quero compartilhar convosco a ilustração chamada A Estrada Romana. Esta, sem sombra de dúvidas, é uma das ilustrações, é uma das formas de apresentar o Evangelho mais eficazes para aqueles que já têm algum conhecimento da palavra de Deus, mas gostam de comprovar, querem vê-la preto no branco, querem examinar nas próprias páginas das Escrituras. Baseia-se em 3 versículos da carta de Paulo à igreja de Roma. Por isso, ela foi denominada a Estrada Romana. Sugiro que você memorize estes 3 versículos e também venha sublinhar na sua Bíblia para que possa ser encontrado com facilidade. O primeiro versículo que você deve mostrar a quem está sendo evangelizado é Romanos 3:23. De acordo com este texto, todos nós pecamos contra Deus. Isso inclui não só os grandes pecados, como estupro e assassinato, mas também pequenos desvios morais, como mentiras, crueldade, insensibilidade. E estes pecados, que embora sejam pequenos aos olhos de muitos, também são pecados, também separam o homem de Deus. E eu admito que eu já cometi alguns destes pecados. E você já cometeu? Você faz essa pergunta para a pessoa. Passe então ao segundo versículo, Romanos 6:23, e deixe que o interessado leia. Pois diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga, de acordo com esse versículo, aqueles pequenos erros que eu e você cometemos implicam uma penalidade, a morte eterna. Em seguida, porém, chame a atenção para a segunda parte do versículo e diga: o texto também se refere a um dom. Deus nos deu o presente da vida eterna. Podemos receber livremente o perdão de Deus por meio da morte de Jesus ali no Calvário. Nós podemos ser absolvidos de toda pena de morte que merecíamos. Ela foi paga plenamente por Jesus. Nós merecíamos a morte, mas não tínhamos condições de suportar. Jesus não merecia a penalidade dos nossos pecados, mas Ele tinha condições de suportar. Por isso, Ele foi ali até a cruz do Calvário, para que nós tivéssemos esse livre acesso a Deus e pudéssemos alcançar graciosamente o seu perdão. Assim como qualquer outro presente, nós não merecemos, apenas recebemos. Para descobrir como você pode fazer isso, deixe-me mostrar outro versículo. Então, leia para ele Romanos 10:13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Viu como é simples receber o dom de Deus? Você diz para a pessoa que você está evangelizando. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer que pecamos e merecemos a morte, clamando a Deus com humildade, pedindo a Ele perdão de todos os seus pecados, para que você possa experimentar uma nova vida que Ele nos oferece. Foi isso que eu fiz há alguns anos e a minha vida foi mudada, transformada maravilhosamente. Tenho experimentado muita paz, tenho experimentado esta esperança viva. Por isso, quero incentivá-lo a também experimentar. Se a resposta do ouvinte for positiva, você conduz ele a Deus, em nome de Jesus, através de uma oração. E começa imediatamente o discipulado. Até o próximo episódio, querendo Deus. Deus os abençoe grandemente.